Alô? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Diogo. Eu queria que o senhor desse uma lida e assinasse para nós esse termo de compromisso de dizer a verdade. Preenchesse, assinasse, e eu vou ler também aqui, enquanto o senhor faz aí, eu vou fazer ler em voz alta. Sei do kit escolar, testemunha, termo de compromisso de dizer a verdade. O senhor, doutor Diogo Fontes dos Reis Costa Pires de Campos, Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre os fatos que souber. Seu papel é de colaborar com a elucidação dos fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nesta investigação. Fica Vossa Senhoria advertida de que tal compromisso é prestado sob pena prevista no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena de 2 a 4 anos de multa, reclusão e multa. São José dos Campos, 19 de agosto de 21 de agosto de 2015. Deixa eu só aqui, devidamente assinado, tá? Tanto o cadastro de testemunha, quanto também a sua ficha de testemunha. Doutor Diogo, primeiro, obrigado por ter comparecido, ter atendido aí esta convocação, esse convite, para que o senhor pudesse aqui prestar o devido esclarecimento. Então vamos aí. Vereador Macedo Bastos, alguma pergunta? Doutor Diogo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Nós temos algumas perguntas, mas ainda estamos numa formulação para que a gente possa se aprofundar um pouco no caso, né? O senhor está na prefeitura desde 2006. Desde 2006, isso. O senhor trabalhou inclusive em Jundiaí e Santos, se não me engano, isso, né? Como concursado, Jundiaí, inclusive. Isso. Advogado em Santos, isso. O senhor não tem nenhuma filiação partidária, nenhum partido político e tudo mais, não é isso? Desculpa a pergunta, apenas para formular aqui. O senhor, quando ouvido no Ministério Público como testemunha, o senhor afirmou que sabe afirmar com certeza que 6 ou 7 itens do kit escolar sofreram equívocos nos lançamentos por erro de digitação constatado no procedimento administrativo que foi aberto sobre o caso. Se o senhor pudesse, assim, em rápida síntese, nos dizer o que seria esse erro de digitação e também como que foi formatado se o senhor tem conhecimento, é óbvio, foi formatado a escolha desses materiais que compõem esses kits. Claro, sim. Obrigado. Então foi assim, foi feita uma pesquisa de preços para compor o valor do edital, né? Essa pesquisa foi feita na Secretaria de Educação. Ela encaminhou essa pesquisa para o setor onde eu trabalhava, né, o Departamento de Recursos Materiais, e coube ao nosso setor transferir esses preços para uma planilha, basicamente digitar para compor o edital que seria publicado. A forma de escolha dos itens, a opção de quais itens constariam no edital, eu não tenho informação do processo, porque isso foi uma coisa que envolveu os professores, a equipe didática, não foge da minha área. Mas no nosso setor, na hora de fazer essa transferência de criar a planilha, a funcionária digitadora, em uma das colunas, ela errou alguns itens. Então, a planilha ela tinha 3 empresas, né, 3 colunas de 3 empresas e a média final, né? Numa das colunas de uma das empresas, né, a coluna A, por exemplo, ela pulou uma linha e 6 ou 7 itens saíram errados. Então,
vou dar o exemplo do palito e da mochila. O palito de sorvete que foi talvez o principal símbolo desse edital. Então, o preço do palito saiu coluna A, R$40, por exemplo, coluna B, 4, coluna C, R$3,90. Isso elevou a média para 11, 12, R$13. No item de baixo da mochila, ou um outro item, aconteceu o inverso. Então, você tem uma mochila de R$30, na coluna A ela saiu por 9, por exemplo, na B saiu 28, depois 27. Então, esses 6, 7 itens, eles constaram de forma equivocada numa das colunas, né? A funcionária ela acabou se equivocando por causa... Tinha uma pressa relevante em soltar esse edital por causa da proximidade do ano letivo. Então, foi um erro plenamente justificável e, no fim das contas... Aproveitando, só para perguntar ao senhor, ao final, esse valor, ele interferiu, vamos dizer, de uma forma que aumentasse o valor global, né? Aumentasse o valor daqueles materiais cotados, ou ele seria diferenciado? O que efetivamente aconteceu no final disso? Então, o resultado final disso foi que, somado esses 7 itens, essas sete falhas e os 7 preços finais, o edital acabou saindo num valor inferior ao que se não tivesse ocorrido o erro. Assim que as notícias na mídia começaram a aparecer, os próprios servidores responsáveis por isso foram atrás do erro. Eles acharam o erro e o setor elaborou 2 planilhas. Essa documentação está toda já no processo do Ministério Público. A planilha equivocada saiu num valor de X milhões e a planilha que deveria ter saído, ela tinha acho que uns 300, 400 mil reais a menos, né? Então, apesar do erro pontualmente ter feito alguns itens extrapolarem muito o valor unitário, como o palito, outros itens tiveram preço bastante reduzido. A mochila é o principal exemplo, porque ela era um item caro e que acabou saindo abaixo da média, e isso reduziu o valor final do edital. Então, se não tivesse havido esses erros pontuais, o edital teria sido mais caro. É basicamente isso. Essa foi a falha, foi esse o relato do Ministério. Senhor presidente, por enquanto eu tenho ainda outras indagações, mas eu irei formulá-las oportunamente. Muito obrigado. Vereador Juvenil Silvério. Bom dia, doutor Diogo. Bom dia, nosso presidente, o vereador Luiz Carlos Bota, o vereador Walter Hayashi, Balieiro e também Marcelo Basso. Um abraço a todos que nos assistem. Senhor presidente, eu gostaria apenas, antes de começar a falar, justificar as ausências que eu tive nessa comissão. Esta semana eu estou participando de um curso da Controladoria Geral da União e, por esse motivo, eu não pude participar das outras 2 reuniões que teve. Peço desculpa a Vossa Excelência e também àqueles que tiveram a informação equivocada da minha ausência nesta comissão. Doutor Diogo, o senhor disse aí ao colega agora há pouco que o erro de digitação, Vereador, um minutinho só. Pedi só para a secretária registrar em ata a justificativa do nobre colega, até para que não pense que ele faltou de forma desrespeitosa com essa comissão. Então, ele estava fazendo um curso da Controladoria Geral da União. CGU, Controladoria Geral da União. Por favor, vereador, continue. Muito obrigado, presidente, por essa consideração. Doutor Diogo, se não fosse o erro de digitação, né, esse erro de planilhas, o senhor afirma que a prefeitura teria tido mais prejuízo ainda. Ou seja, o erro diminuiu o custo em 300, 400 mil reais. Isso é isso? Isso. O erro fez com que o edital saísse com um valor abaixo do valor que deveria ter constado. Eu não disse que causaria um prejuízo maior, né? O valor de referência seria diferente. Esse valor estaria submetido a uma disputa, né? Então, o valor de partida do edital seria outro, não quer dizer que esse era o valor da compra. Então, os nossos valiosos funcionários públicos, né, que a todos temos muito respeito, ainda bem
que houve esse erro, senão a partida do preço seria maior ainda. Isso, a partida do preço seria diversa. Não é que seria uma questão de prejuízo ou lucro. Sim. O edital, se não tivesse com essa falha pontual nessa empresa, teria saído com um valor acima de referência. Muito bem. Qual foi o período, doutor Diogo, que o senhor ficou lotado no DRM? Se eu não me engano, foi de 2013, início de 2013 até o fim de 2014, se eu não me engano, quase 2 anos. Quase 2 anos. Então, o senhor participou ativamente desse processo. Sim, participei. Né? Qual era a sua função diária? Explique, por favor, como eram os procedimentos de sua rotina no DRM como procurador judicial. Basicamente, a aprovação das minutas de editais. Análise jurídica do conteúdo dos editais, aprovação do edital e depois a aprovação das minutas dos contratos respectivos. O senhor chegou a enviar à senhora Elke e também ao senhor Geraldo Aparecido informações sobre problemas técnicos jurídicos do processo? Sim, enviei um documento, um e-mail, se não me engano. Aqui diz em 9 de outubro de 2013, né, que o senhor enviou essa informação. Porque eu estou te perguntando isso, porque a senhora Elke veio aqui e disse que não tinha nada a ver com o processo dos kits escolares de 2013. Né? Sim. Então ela teve conhecimento que o senhor mesmo mandou um e-mail para ele, para o Geraldo. Dentro do DRM, há 2 setores lá. Um de licitações e outro de compra direta. Como é que funciona esses 2 setores? O senhor tem noção disso? Sim. Basicamente, um setor cuida da pesquisa de preços, ele elabora o mapa que vai servir para constituir o preço de referência do edital. Então, eles fazem a pesquisa com as empresas do mercado, elaboram uma planilha de mapa, tiram uma média ou usam uma sistemática, formam um preço de referência. Assim que eles formam o preço de referência, vai para o outro setor que vai construir o edital. Basicamente é isso. Isso com exceção, à época, com exceção da Secretaria de Saúde, Exatamente. A saúde tem seu próprio sistema próprio. Faria isso para toda a prefeitura? Exatamente. Perfeito. O senhor sabe essas pesquisas de preço, como é que eram feitas? As pesquisas feitas no DRM são feitas ou através de envio de e-mails às empresas que são cadastradas, ou através de contato telefônico, ou outro mecanismo, como pesquisa na internet, mas de uma forma bem objetiva e bem ampla. Isso no DRM, tá, que eu tenho acesso. Doutor Diogo, eu só peço desculpas ao senhor, porque às vezes a pergunta, a resposta foi dada e a pergunta se repete por um roteiro, né? Sim. Não estou aqui querendo ser um inquisitor, sim, mas tá bom. É um roteiro apenas. O mapa de comparativo de preço era nessa mesma situação de pesquisa de preço ou não? Não entendi. O senhor respondeu sobre a pesquisa de preço, como eram feitas. Isso. E como eram elaborados o mapa? Exatamente, com o resultado da pesquisa, né? Com o resultado da pesquisa, é feito um mapa, uma planilha com os valores repassados pelas empresas e uma média final ou algum outro critério, mas o menor valor, algo assim. Dessa forma, então, partia-se para elaborar os editais. Isso, exatamente. E o processo de licitação. Isso, exatamente. Toda essa fase o senhor participava ou em que momento o senhor entrava no circuito? Eu entrava quando o edital estava pronto. Assim que o edital estava pronto, formalmente eu entrava nessa fase. Claro que internamente sempre havia conversas, assim, é um procedimento interno que não tem um rigor formal. Sim. Mas meu momento de entrada era na aprovação da minuta. O bate-papo vai conduzindo a um modus operandi legal e formal, né? Diante de tudo que o senhor respondeu, o que o senhor acha que mudou na dinâmica do DRM após a expedição da circular 004 de 2013, pelo então secretário Paulo Rogério Toledo?
Algumas compras tinham um procedimento muito engessado, principalmente as compras de itens difíceis de serem adquiridos ou serviços muito exclusivos. Então, o DRM, o setor de pesquisa, tinha muita dificuldade em encontrar alguns segmentos de mercado com o cadastro que ele tinha. Vou dar um exemplo, não consigo pensar no exemplo, mas pensa num produto muito exclusivo e o DRM não conseguia encontrar os preços dele no mercado. Então, saiu essa portaria com o objetivo de que o próprio requisitante buscasse os preços com quem ele já tivesse acesso. Então, um serviço exclusivo ambiental, por exemplo, o DRM levava muito tempo para encontrar e montar a planilha. Então, foi baixada uma circular, uma portaria, permitindo que o próprio requisitante já efetuasse a pesquisa dele. Mas no caso especificamente dos kits escolares, que em tese são basicamente material de escritório, né, com uma ou outra exceção, isso também era necessário, era circular, no caso da educação, no kit escolar? O senhor citou, por exemplo, ambiental. Deu um exemplo. Eu quero dizer que eu concordo com isso, né? Realmente algumas especificações técnicas mais próprias do setor. Mas no caso do kit escolar, que basicamente são materiais de escritório, em suma, isso também seria válido para aquela situação? Eu não me recordo do teor exato da circular ou da portaria, mas ela permitia que, em qualquer caso, o requisitante efetuasse a própria pesquisa e encaminhasse ao setor de compras. E o senhor tomou conhecimento dessa circular? De que forma? Eu não me recordo. Eu tomei diariamente ali, não houve um procedimento específico. Eu tomei ciência no dia a dia ali do trabalho, não recordo exatamente como foi. E o objetivo dessa circular? O objetivo era agilizar as compras, em alguns casos onde o DRM ficava muito tempo para fazer a pesquisa. Tá certo. Houve consulta jurídica sobre os termos da circular, doutor? Não me recordo. Talvez com o gabinete, não me recordo. Comigo não houve. Senhor presidente, se for possível, conseguimos, de forma até rápida, a cópia dessa circular para que o doutor Diogo pudesse até facilitar no entendimento, né? Vamos ver enquanto isso, eu vou falando aqui, mas se for possível. Vai fazendo as suas colocações, vamos dando uma olhada se a gente consegue alguma coisa. E a rotina de trabalho no DRM após a expedição da circular, como é que ficou? Depois que a circular foi expedida? Alguns procedimentos acabaram vindo já com a própria cotação. Isso agilizou essas licitações e diminuiu parte do serviço do DRM, que o DRM funciona como um funil, né? Todos os requisitantes enviam os pedidos para lá. Então, isso acabou aliviando em alguns aspectos e agilizando as licitações que já estavam com a cotação pronta. Nesse caso específico, as cotações, então, vieram da educação. Exatamente. Não é? E profissionais do DRM fizeram a digitação para a elaboração do edital de licitação. Exatamente. A cotação veio pronta da Secretaria de Educação e o DRM só fez a construção com as informações que chegaram. O DRM, por ter vindo diretamente da educação, não se preocupou em verificar se aquele valor estaria adequado. Simplesmente fez aí desculpe a expressão, um Ctrl+C, Ctrl+V na planilha e aplicou no edital. Eu não usaria o termo que não se preocupou. Era o procedimento. O procedimento era justamente para agilizar. Se o DRM fosse parar para fazer a conferência... Já faria a pesquisa. Ele perderia o objeto. Então, perfeito, baseado na confiança das informações recebidas, são atos públicos, oficiais, o DRM basicamente montava o edital. As informações dos produtos e dos preços vieram da educação. Isso, vieram prontas da educação. Certo. Normalmente, doutor, as cotações de preços eram elaboradas pelo DRM. No caso do kit escolar, então, foi aceito as cotações elaboradas pela educação. Isso se deu por conta da circular, que alterou os procedimentos de cotações? Sim, isso. E o senhor poderia demonstrar a diferença entre requisição de compras e ata de registro de preço?
Eu não entendi. Qual que é a diferença entre requisição de compras e uma ata de pesquisa de preço? A requisição é o ato formal prévio à compra. Então, a secretaria interessada faz uma requisição para o DRM elaborar o edital. E uma das formas de licitação é através do sistema de registro que forma uma ata. Então, a requisição é um documento que existe em todas as compras. Todo requisitante, toda a secretaria é um requisitante. Ela emite esse documento e o DRM posteriormente monta a ata. Registrar aqui a presença do presidente, o vereador Roberto Eleve também. Senhor presidente, queria aproveitar já a sua presença e pedisse para que alguém pudesse providenciar para nós, no processo, a cópia da portaria do que o vereador Juvenil solicitou, para que a gente pudesse aqui fazer a leitura enquanto faz o depoimento o nosso convidado. Por favor, vereador, continue. Melhorou, doutor, o trabalho do RM por conta dessa circular? Agilizou. Agilizou? Após a licitação do kit escolar 2014, como ficou as cotações de preço para o processo do DRM? Não entendi, desculpa. As cotações que eles continuaram fazendo as cotações, salvo os casos em que chegavam prontas. Acho que é isso que o senhor quer saber. Quer dizer, nunca... essa circular não foi específica para esse processo de kit. Acabou que até hoje, por exemplo, tudo que é da educação continua vindo pela educação ou não? Não, ela não foi específica para essa licitação. Outras foram ou puderam ser feitas dessa forma, não sei te precisar. Não sei se funciona até hoje, porque eu já não estou mais no setor, não sei se ela está valendo, mas ela não foi específica. Tiveram outros casos onde a cotação veio pronta do requisitante. Então, o senhor não sabe se, até a sua saída da secretaria, se houve algum outro caso de compra para a educação que viesse a ser feito pelo DRM? Não sei informar. Não sabe informar. Ela continua vigorando essa circular? Se ela continua em vigor, não sei informar. Não sabe informar. Só fazer um parênteses aqui, senhor presidente. Já que se está buscando a cópia da circular 004, aproveita e também a 008 e a 009. Tudo bem? Faz. Então, por favor, senhor presidente, que se tiver no processo, traga para nós. 008 e 009. A assessoria que nos atende aqui, até peço perdão aí ao presidente, utilizar de vossa... Muito obrigado, presidente. Tenho certeza que Vossa Excelência também, como todos nós, quer o melhor para a população de São José. E é interessante pedir isso, doutor, porque vira e mexe, né? É recorrente o nosso... nas perguntas aparecer o número da circular. Então, legal que o senhor tenha... Claro, sim. Não, até nós também, né? Sabemos aí. Quem que foi o responsável pelas cotações de preço e definições do objeto do kit escolar 2014? Secretaria de Educação. Educação. O senhor não concordou com as especificações do objeto do kit escolar 2014, conforme o depoimento do Ministério Público? Por quê? Não, no início não concordei. Eu entendia que havia um excesso o descritivo, ele estava de tal forma que ele restringia a competição. Havia um excesso nos descritivos, né? E aí algumas medidas exatas, alguns itens simples, mas com descritivo muito longo. E aí eu solicitei a alteração de alguns itens. Este texto que especificava o produto, ele então, no primeiro momento que o senhor analisou, a mochila, por exemplo, né? Por exemplo, mochila foi um caso que você tem aqui, o lápis de cor, você tem de 15 cores. Isso, o senhor considera, em primeira mão, que
pudesse haver assim um distanciamento da possibilidade de muitas ou outras empresas participar do certame? Isso, basicamente isso. A mochila é um bom exemplo. A mochila tinha um descritivo de 1,5 páginas, se eu não me engano. Eu entendia que aquilo era um excesso na descrição e aquilo poderia atrapalhar a competição. Certo. No caso do... Havia uma justificativa que era a busca de itens de qualidade, né? Quanto mais aberto o descritivo, maior a chance de um item de má qualidade, né? Certo. Então, as informações que a gente tinha, isso era tudo informal, né? Mas que o aumento no descritivo era para buscar um item de melhor qualidade, mas ainda assim eu entendia que aquilo poderia atrapalhar a competição. A questão da logomarca também, isso... A questão da logomarca eu não me recordo de ter apontado isso. Eu estava discutindo questões anteriores à logomarca, não tinha chegado nela ainda. Tá. O produto em si, né? Isso, exatamente. Ok. Essa discordância, doutor, com relação às especificações, o senhor chegou a alertar, comunicou ou discutiu com o secretário Paulo Rogério sobre esse assunto? E a diretora Juliana Pepato, na Secretaria de Educação, com o secretário Juscelio Chaves e o diretor financeiro Geraldo Freitas? Eu cheguei a conversar com bastante pessoas. Como eu falei, era um procedimento informal, né? Então, eu conversei com bastante gente do meu setor, da Secretaria de Educação e do jurídico, a questão do descritivo. Na verdade, na sua função, era exatamente isso, que o processo não sofresse nenhum óbice jurídico, né? Exatamente. Então, o senhor chegou a alertar Sim. essas pessoas que poderia ter indagações. Exatamente. Muito obrigado. E o senhor deu parecer jurídico no edital de licitação de compras do kit escolar? Não acabei aprovando ele. O senhor não aprovou o edital? Não foi eu que aprovei. Ok. E por que o senhor não aprovou? Ele tinha ainda algumas coisas que eu queria discutir, mas ele também tinha uma urgência em ser publicado por causa do ano letivo, né? Nesse caso específico, eu me recordo ter sido uma sexta-feira, eu não estava na prefeitura e precisava aprová-lo naquele dia. Daí o processo acabou sendo avocado pelo secretário para aprovação. Certo. Quando o processo retornou para o setor do DRM, foram corrigidos pelo então secretário jurídico as discrepâncias irregulares apontadas por Vossa Senhoria? Não me recordo se... Antes dele avocar o processo, diversos apontamentos foram atendidos, né? Certo. Eu me recordo pontualmente... Quais são? Das medidas. Havia medidas exatas e a gente trabalhou com percentuais, né? Isso foi atendido... Agora, não sei se todos os itens foram observados antes da aprovação. Não me recordo de informar. Nesse período que o senhor ficou lotado no DRM, ocorreu outras situações que o secretário jurídico avocou os editais? Acredito que sim, eventualmente acontecia. Principalmente quando eu não estava presente, como era só eu que exercia essa função de aprovação, eventualmente o secretário ou o secretário adjunto aprovava os editais e encaminhava. Vereador, um momento. Passar aqui as mãos do doutor Diogo, a circular número 4, para que ele possa dar uma... O processo, ela já consta do processo, tá? Então, ela já está no processo. Eu acho que ele está aqui, está respondendo as perguntas e eu passo para que você possa dar uma olhada, cada um, anotar e tirar alguma dúvida. Depois vocês podem entrar no sistema e tirar também. Não. Não. Aí tem mais duas, a 08 e a 09. Tá. Por que o processo licitatório do kit 2014 não teve o seu início com documentos estabelecidos na Lei 8666 das licitações?
Por exemplo, justificativa para a aquisição, as cotações originárias para a elaboração do mapa comparativo de preço. Eu não me recordo disso. Eu não me recordo de ausência de documento nesse processo. O senhor conhece bem a servidora Rosemary Santos Reis? Sim. Conhece? E qual é a função dela no processo? No DRM? Na época, eu acredito que ela era supervisora no setor e, se eu não me engano, ela era responsável na elaboração final do mapa de preços, mas eu não me recordo exatamente. Certo. Houve alguma pressão do DRM para agilizar esse processo, doutor? A pressão comum de todas as secretarias, né? Todas elas têm suas urgências e, ao final do ano, há um afunilamento muito grande das compras. Então, uma pressão normal do setor, que a gente passava todo fim de ano. O kit escolar ele foi adquirido de forma imediata, através do sistema de ato de registro de preço. O senhor concordou com a escolha lá no DRM, dessa situação? Eu não entendi. Como assim aquisição imediata? O kit ele foi através do sistema de ato de preço. Sim, perfeito. Né? E o senhor concordou com essa escolha? O sistema de registro de preço ele é plenamente possível para uma compra onde você não sabe exatamente em que momento você precisa adquirir ou comprar o produto. Eu entendo que a forma mais adequada para esse tipo de contrato, em que você tem durante o ano uma demanda, como nesse caso de estocagem, que é possível o registro de preço. Mas se o contrato for consumido imediatamente, o registro de preço não é a forma adequada. Então o senhor não concordou com esse processo, mesmo porque se fosse comprar canetas para material de escritório, a ata de registro de preço, me corrija se eu estiver errado, ela tem validade porque não sabe em que momento você precisa daquela caneta. No caso de comprar canetas para o kit escolar, é específico para aquele começo de ano. Mas olha só, não é que eu não concordei. A Secretaria de Informação, a Secretaria de Educações passava a informação de que a compra do kit, ela englobaria um estoque muito grande de produtos que durante o ano eles seriam distribuídos, como papel, caneta, que não iam ser consumidos imediatamente. Então, dentro dessa justificativa, há uma concordância com a utilização do registro de preços. O que não é possível é você usar o sistema de registro de preços para uma aquisição imediata de todo o seu conteúdo. Então, eu não estava discordando da utilização dele, desde que ele fosse utilizado da forma adequada. Poderia ser, então, dividido aí, aquilo que fosse utilizado durante o ano em ata de registro de preço. Sim. Daquilo que fosse utilizado imediatamente pelos alunos. Sim, poderia ser, mas é uma opção, a opção por fazer a compra englobada agiliza e facilita o controle. Quem foi a pessoa responsável para definir que a licitação para a aquisição do kit fosse feita pelo sistema de ato de preço? Essa definição geralmente é feita no próprio DRM. No caso do kit, essa definição veio pronta da Secretaria de Educação, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que ela veio pronta da Secretaria de Educação. Então, quem definiu o sistema para o kit foi a Educação? Foi a Educação. E isso é comum. É comum que o requisitante defina a forma de aquisição. Caso ele não defina, aí o DRM estabelece. Né? Mas o procurador jurídico pode não concordar com o processo. Sim. Se estiver errado, deve discordar, sim. Certo. O senhor percebeu no processo que o critério de julgamento foi feito pelo preço global e que a aglutinação dos serviços de montagem, distribuição e logomarca do município estavam embutidos nos valores dos itens? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Sim, foi percebido
O senhor quer saber se era possível visualizar que isso tudo estava englobado? Serviços e aquisições, sim. Sim, serviço, aquisição, distribuição e a logomarca. Sim. Estava tudo embutido no preço do valor dos itens. Sim, não era só uma aquisição, ela envolvia o serviço de logística e distribuição. Envolvia. Sim. Então a prefeitura pagou por esse serviço. Sim. Sim. Por que no edital de licitação do kit não constou o critério de julgamento por preço global? Do ponto de vista técnico-jurídico, isso é legal ou é correto? Eu não me recordo de não haver constado isso. O edital certamente constou uma das formas de julgamento de preço. Isso é uma cláusula necessária e presente em todas as minutas. Algum critério de julgamento existiu, mas eu não me recordo de não ter sido esse. A definição para a aquisição do preço global é comum no DRM? Qual o entendimento do Tribunal de Contas do Estado nesse critério de julgamento? Pode repetir, por favor? A definição para a aquisição pelo preço global é comum no DRM? Sim. Qual o entendimento do Tribunal de Contas do Estado nesse critério de julgamento? Bom, é comum a compra por preço global. Por exemplo, kit, cesta de Natal ou qualquer coisa que envolva vários itens. O entendimento do tribunal a respeito da utilização do preço global, é isso que o senhor quer saber? Isso. Ele admite, nesses casos, onde a compra envolver vários produtos ou produtos e serviços, ele admite a utilização do preço global. O senhor deu o exemplo aí do Cesta de Natal. Cesta de Natal. Então, a Cesta de Natal ela é específica para uma finalidade, não dá para entregar a Cesta de Natal na Páscoa, né? E nem fatiada. Nem fatiada, né? Um dia dá o leite condensado, outro dia dá a castanha, não tem jeito, como aconteceu no kit. Então, para essa finalidade, aí sim o julgamento é Isso, favorável. Preço global, isso. Perfeito. O senhor entende que o mesmo, sendo pelo critério de julgamento do preço global, não teria que estar especificado em separado os valores de logística e dos serviços? O meu entendimento sobre isso? O meu entendimento eu prefiro não manifestá-lo. Ok. O doutor Diogo, então, ele prefere não se manifestar, direito que ele tem. Eu não posso dar a minha opinião sobre isso. Eu posso dar minha opinião jurídica sobre isso, não é um fato que eu vou depor. Ok. O senhor tem... agora, viu, presidente, eu quero perguntar ao doutor Diogo, mas, se for possível, doutor, informar só como declarante, né? Não é como testemunho, só como declarante. O senhor saiu da Secretaria de Administração, DRM, e está em qual setor agora? Estou no setor judicial. Setor de contencioso jurídico. Lá onde ficam os advogados da prefeitura? Sim. E tá bom lá para o senhor? Tranquilo? Eu não entendo qual é Não, estou perguntando se o senhor qual a relevância da pergunta. Como declarante, só para saber. A pergunta não é relevante ao processo. Muito obrigado, Prefiro não presidente. manifestar. Gostaria, vereador Walter Hayashi. Ok. Não, a última pergunta não. Não, eu só fui perguntar. Eu queria ver se eu podia ver isso aqui. A última pergunta é só para ficar feliz lá. Bom dia, senhor presidente. Vereador Mota. Bom dia, vereadores que compõem a CEI do kit escolar. Vereador Balheiro, Macedo Bastos, Juvenil Silvério, a nossa assessoria administrativa e técnica, os presentes aqui no nosso plenário, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e também pela internet, e em especial ao doutor Diogo. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença.
Com certeza o seu depoimento como testemunha vai enriquecer o meu trabalho como relator. E tenho uma admiração especial pelo seu trabalho, né? O senhor já está há quase 10 anos na prefeitura, né? O senhor parece que entrou em 2006. O senhor trabalhou em Jundiaí também, né? Isso. Então tem uma carreira brilhante nesse mundo jurídico, né? E o seu trabalho é digno de ser elogiado em público. Então faço essa referência ao doutor Diogo. Agradeço. E agradecer de novo a sua presença no nosso plenário. Senhor formado na Faculdade de Direito pela Universidade Católica de Santos, né? É isso, né? Uhum. Parabéns aí. Você é santista também, não? Só para quebrar o gelo aqui. E o Santos ganhou do Corinthians, só para quebrar o gelo. Mas, senhor Diogo, doutor Diogo, eu anotei algumas coisas que foi respondido pelo senhor. Por exemplo, no quesito do erro de digitação. Né? As empresas também erraram o valor e a cotação porque elas apresentam o mesmo valor. O senhor tem conhecimento disso? Não sei dizer se elas erraram o valor. Não, dá a impressão que erraram, porque se houve um erro de digitação, foi interno aqui, né? Mas quando foi passado para as empresas que recolheram o edital, vieram retirar o edital, né? Há pelo menos 10 empresas que apresentaram o mesmo valor acompanhando o erro de digitação. Então, é um fato estranho, né? Por isso eu estou perguntando se o senhor tem conhecimento disso. Sem dúvida que o fato é estranho, mas não sei dizer se as empresas enviaram os valores errados. Eu sei dizer o que eu disse já, que houve um erro de digitação pontual lá no nosso setor, onde eu trabalhava. Ok, obrigado. O senhor disse também que o resultado, para elaborar um mapa comparativo de preço, né, que é o resultado das pesquisas de valores, as empresas, né? E, via de regra, pega-se a média desses valores, é isso? Em regra, sim. Não necessariamente, mas... Não necessariamente, mas de maneira geral é isso, né? É para meu conhecimento. Sim. O doutor Diogo estava no processo, na aprovação da minuta do edital? Não, como eu falei, não fui eu que aprovei a minuta do edital, mas eu participei da discussão interna da elaboração dele. A aprovação do edital, então, não foi feito pelo DRM? Não, a aprovação do edital, ela é feita pela diretora do DRM de compras e a aprovação jurídica. A aprovação jurídica é sempre pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu estava no DRM, mas eu pertenço à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, a aprovação jurídica... O senhor entendeu? Não, entendi, com certeza. O senhor também falou, perguntado sobre a circular número 004, a /S/2013, pelo então secretário da Administração, senhor Paulo Rogério Martins Toledo, né? Que, de certa forma, era para dar agilidade ao processo como um todo. Isso. É isso, né? O senhor disse que determinadas compras são engessadas, dificuldades de fazer pesquisas. Essas dificuldades de pesquisa, por exemplo, com relação a itens, o senhor disse, às vezes específicos ou difícil de serem cotadas. Isso. Por exemplo, lápis ou canetas, caixa de lápis ou canetas com 15 cores. É difícil uma cotação, por exemplo? Não, eu disse que
que a portaria, que a finalidade dela era Sim, era para agilizar dar a compra agilidade. em determinadas compras que por algum motivo ficam engessadas. Um lápis de cor, por si só, não é um motivo, mas um kit com dezenas de itens Ah, tá. pode justificar isso. Não só dezenas de itens, mas a logística de entrega. Então, o que eu disse é que em determinadas compras que ficam engessadas pela dificuldade em encontrar preços, justifica-se que o requisitante que tem o acesso mais fácil e tem a criação da compra já mande com os preços cotados. Uma outra coisa também que por isso, não sei se já chegou aqui a circular 08 e a 09, mas a 08 corrige a 04 e a 09 corrige as duas. Eu não me recordo dessas outras duas circulares. Ok. O senhor afirmou que a responsável pelas cotações de preços e definições do objeto do kit escolar 2014 foi da Secretaria Municipal de Educação. Isso. É isso mesmo, né? Uhum. Quando o senhor não concordou com as especificações do objeto do kit 2014, né, conforme o seu depoimento no Ministério Público, né, o senhor citou aqui, por exemplo, a mochila, né? Isso. O senhor lembra de mais alguns itens? Mais algum outro item? Se lembrar, se não lembrar... Eu lembro bem da mochila, não vou saber precisar, faz muito tempo já. Mas a mochila era um bom exemplo. Ok. Perguntado também da discordância com relação às especificações, o senhor alertou, né, as pessoas envolvidas, né? Isso. Teve assim, algum destaque em alguma recomendação de algum secretário, de algum diretor? Não, Não? nada específico. Há uma conversa comum quando... Sim, de ideias. que é normal, uma né? resistência comum de ideias quando está se debatendo. O senhor disse que lá, inclusive no Ministério Público, que foi o secretário de Assuntos Jurídicos, o doutor Luiz Henrique Homem Alves, né, que avocou para si e foi ele que aprovou. Isso, ele que aprovou. Uma vez avocado, em quanto tempo ele deu o parecer aprovando o edital? Não me recordo. Não me recordo se foi no mesmo dia, no dia anterior, mas ele já tinha participado da discussão do edital. Ele evocou, mas não era uma novidade o conteúdo dele. Causou algum constrangimento para o senhor essa... Evocação? Não. Não? O senhor considera normal? Não era normal, era excepcional, mas eventualmente acontecia, principalmente quando eu não estava presente para aprovação do edital. Um dia que eu não estava presente ou estava no fórum, eventualmente acontecia, mas não era uma rotina normal. Mas se o senhor era o procurador específico para esta área, né, para mim, né, eu achei bastante estranho. Né, o senhor é o procurador específico para a área, o secretário avocar para si, dar o parecer de aprovação de um processo que o senhor acompanhou quase que inteiramente. Por isso que eu estou indagando. O senhor quer fazer mais algum comentário sobre? Não era uma situação rotineira, mas eventualmente acontecia. O senhor disse também que dentro dos apontamentos que o senhor colocou, questionando alguns itens, né? O senhor falou também que lembra de que alguns foram corrigidos, não sabe se todos, é isso? Isso, exatamente. Mas alguns foram corrigidos. Alguns foram pontualmente Alguns corrigidos. não foram corrigidos?
Alguns ainda precisava discutir um pouco mais. Ok. Isso sob o meu ponto de vista, claro, na época. Tá. Né? O senhor discorreu também sobre a questão do modelo de ata, né, que em casos é muito interessante. A ata, por exemplo, quando você vai distribuir ao longo do ano, Isso. parece que a ata tem validade para um ano, os preços. Isso. Então, quando as empresas participam de um certame que é modelo de ata, né, durante um ano, vamos pegar esse exemplo do kit escolar, né? É notório que tem que entregar logo no primeiro mês, né, do ano, janeiro, né? E pode ser entregue até dezembro. Se forem 12 meses, é isso, né? Sim. Então, uma empresa que participa de um certame dessa natureza, teoricamente, ela vai projetar uma inflação de 12 meses. Então, o preço de janeiro, com certeza, será diferente do mês de dezembro. E, via de regra, ela pega uma média e faz a oferta de preço. Neste caso do kit escolar, onde onde o certame pedia 66, em torno de 66 mil, não sei se é esse número redondo, eu estou arredondando, né? E a nossa rede, né, dispõe de mais ou menos 60 mil alunos, né? Então, de imediato, teria que se entregar 60 mil, né? E esses outros 6 mil poderiam ser entregues durante o ano. Eu queria saber se, num processo de ata de preços, né, você poderia fazer 60 mil por compra imediata e não precisaria de ata. Então, você usaria o preço de janeiro do ano de 2014, por exemplo, né? E os 6 mil outros que seriam distribuídos ao longo do ano, um outro valor, por exemplo. Pode ser feito isso? O senhor está trazendo uma situação hipotética, não é desse caso específico. Sim, hipotética. Não posso afirmar numa situação hipotética, se ela pode ou não. Eu posso afirmá-lo para que serve uma ata... Não, é hipotética, mas é possível de acontecer, porque se a Secretaria de Educação está dizendo que há transferência a novos alunos, significa que está estimado em 6 mil alunos. E 60 mil, que é o que está registrado, né, como alunos matriculados, então 60 mil tem que ser entregue imediatamente, no começo do ano letivo. E esses 6 mil possíveis novos alunos que seriam contemplados ao longo do ano, por isso que eu estou perguntando, é hipotética, mas ela é possível de ter acontecido. Para o caso concreto, havia justificativa da Secretaria de Educação de que uma quantidade relevante dos produtos seriam distribuídos ao longo do ano. Isso, em tese, permite e permitiu a aquisição através da ata de registro de preços. O que a ata não serve para o esgotamento inicial dela, né? Eu não posso lhe dar uma resposta sobre uma situação hipotética, mas, de acordo com a lei, o funcionamento é esse. Uma aquisição ao longo do tempo, por exemplo, computadores. Você não sabe quando vai precisar, quando vai quebrar quantos vão entrar durante o ano. Mas, para esse caso específico dos kits, havia justificativa que boa parte do material seria estocado e entregue durante o ano, e isso era justificativa técnica para aquisição através da ata, do sistema de registro de preços. O senhor disse boa parte. Boa parte, eu não sei precisar a quantidade. Dos itens do kit. Sim, papéis, por exemplo. Então, embora em 2015 o senhor já não fosse mais o procurador do DRM, em 2015 foram 58 itens no kit, 2015. No de 2014 foram 137, depois virou 139. Essa diferença, que é distribuída ao longo do ano, poderia ser feito por ata
e os 58 itens por entrega imediata? Não posso responder isso, vereador. Não sei lhe informar. Ok, o vereador Juvenil quer fazer uma pergunta, pode ser? Eu quero sim, não é hipotético, aconteceu. Dos 139 itens, 58 foram entregues, certo? 79 ficou para o estoque. Quando o vereador pergunta sobre a forma, né, já que mais do que a metade dos itens era material de estoque, o senhor, como procurador jurídico, não aconselharia, mesmo porque a logística está contratada nesse item, né? O senhor não chegou a questionar a logística, né? Não era mais correto, juridicamente falando, e não há contestação, de fazermos entrega imediata 58 itens, entrega de estoque fazer por ata? Vereador, eu entendo a sua pergunta, mas eu não posso responder sobre coisas que... O senhor não está me trazendo um fato para eu responder. Eu não entendi exatamente o que o senhor quer saber. Eu não posso responder sobre algo sobre o que poderia. Eu só posso responder sobre o que aconteceu. Então, o que aconteceu foi isso. A prefeitura pagou a logística de entrega dentro do global, sim, de 139 itens, e que não foi entregue 139 itens. Foi entregue 58. E depois, durante o ano, que foi recebido isso aí. O resto ficou estocado, não é isso? Sim. Agora, a logística de entrega, que é questionado pelo Ministério Público, inclusive, era que os itens fossem entregues nas unidades consumidoras. Sim, entendi. Então fazer uma licitação para a compra de entrega imediata, depois uma licitação como ato de preço para o consumo do ano e uma licitação separada para a logística de transporte. Esse questionamento jurídico, o senhor chegou a fazer? O senhor chegou a indagar essas pessoas sobre isso? Não cheguei a indagar sobre isso. A Obrigado. discussão parou um pouco antes. Senhor presidente, estou satisfeito. Muito obrigado, doutor Diogo. Obrigado, senhor. Passamos agora aqui ao vereador Wagner Balheiro. Bom dia a todos, senhores colegas vereadores, Hayashi, Juvenil, vereador Macedo Basso, senhor presidente Mota. Bom dia, Diogo. Bom dia, Wagner. Obrigado por ter vindo, a toda a equipe aqui presente, telespectadores. Só para informação, o período que você trabalhou com relação no DRM, fazendo a parte, representando a Secretaria de Assuntos Jurídicos e fazendo a análise jurídica dos editais, foi de quanto a quanto? Como eu respondi, foi início de 2013 até o final de 2014. Foi quase 2 anos, não sei precisar os meses. Correto. Uma pergunta aqui. A mudança para que as secretarias fizessem cotação, principalmente de algo mais específico aí, na sua opinião, ela foi benéfica para o andamento no dia a dia lá dos trabalhos da DRM? Vereador, de novo, eu não posso dar a minha opinião. Ela serviu para agilizar e agilizou diversos procedimentos, mas eu não posso dar a minha opinião própria. Mesmo quando as secretarias faziam cotação, o DRM fazia uma conferência depois? Acredito que sim. Acredito que fazia uma conferência, eu não vou saber precisar, mas fazia uma conferência, sim. No DRM, mesmo quando vinha uma... Só um minuto, vereador. Assim, eu quero dizer o seguinte, não havia uma nova cotação de preços. O DRM recebia aqueles preços, não ia fazer toda a cotação de novo. Você está entendendo? Uhum. No caso, quando vinha de alguma secretaria o modelo de requisição, se seria por ATA ou por um outro modelo de requisição, passava, no caso, pelo jurídico para validar esse modelo de requisição quando vinha já uma sugestão de outra secretaria?
que passa pelo jurídico é o edital inteiro em si, né? A forma de escolha passava pelo jurídico, que ela está atrelada ao próprio edital. Ela é a razão de ser da licitação. Então, passava assim, a forma de compra passava pelo jurídico, mas já com o edital pronto, não era a definição da forma. Ok. Em algumas situações aconteciam do jurídico, até no sentido de colaborar o processo, de alertar quanto o modelo escolhido de forma de requisição não estaria, vamos dizer assim, por exemplo, não sendo o mais adequado, Sim. o jurídico alertava. Sim, dever do jurídico. Existiu, no caso específico do fornecimento de material escolar, no caso do processo aí do primeiro edital de material escolar, algum alerta de que seria necessário um outro modelo de requisição e não ata de preço? Eu acredito que houve sim essa discussão. A minha parte de discussão ela parou nos descritivos, mas houve sim esse alerta. Ele não é formal, mas posterior ao alerta houve a justificativa da Secretaria de Educação de que a compra seria, não havia como que a compra seria distribuída ao ano em razão do estoque. Então houve uma justificativa técnica apresentada diante do questionamento. Correto. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem algumas outras perguntas. Hoje, na época, a questão da capacidade do DRM, como até você bem disse aqui, né? Muitas vezes o DRM gastava um tempo muito grande, dependendo do tipo de compra, principalmente quando eram coisas que não eram Rotineiras. do rotina deles, de equipamentos comuns ou situações comuns. E a demanda era muito grande e a equipe da época ela tinha condições de atender todas essas demandas. O DRM hoje, com essa situação mesmo, depois com a mudança, podendo as secretarias fazerem cotações, o DRM tem equipe suficiente para atender a demanda que hoje está na prefeitura, na sua opinião? Não sei responder. Correto. Não sei responder, vereador. Acho que por enquanto é só, presidente. Vereador Macedo Bastos. Doutor Diogo, Sim. no Ministério Público, numa das alegações formuladas, a pergunta é: não haveria condições de a logística de montagem e distribuição ser assumida pela própria municipalidade, eis tratar-se de simples questão de organização e planejamento com armazenagem e distribuição? Explique. O senhor teria dito o seguinte: o declarante diria que o ideal seria que aquisições e serviços viessem de forma separada, com custos e tributação específica, mas que numa compra, entre parênteses está aqui, empreitada, com preço global, não diria haver falta de transparência. Juridicamente, o ideal seria ser separado, mas a opção administrativa for por preço global, o que justificaria o preço fechado. Só para ficar bem claro, para que a gente entenda melhor, inclusive, essa resposta que o senhor deu junto ao Ministério Público, senhor, rápido das considerações por obséquio. Sim, então, basicamente assim, o ideal é que compras e serviços sejam feitas de forma distinta. Cada uma com o seu contrato, cada um tem a sua forma de execução, certo? Mas em alguns casos justifica-se juntar os dois tipos de aquisição, como esse, onde a logística de entrega está atrelada, a montagem, a logística está atrelada aos próprios produtos. Então, numa compra por empreitada dessa natureza, com essa quantidade, é plenamente justificável a utilização do modelo. E ainda a última indagação, doutor Diogo. O senhor, em 9 de outubro de 2013, um e-mail o senhor enviou à Secretaria de Educação e disse assim: em relação ao edital do processo 25913 para a compra de materiais escolares, o anexo 1 do edital
contém excessos dos descritivos, que podem ser caracterizados como restritivos ou desnecessários à competição, violando o estabelecido no artigo 3º da Lei de Licitações. O edital, da forma como está, estará sujeito a impugnações e questionamentos perante o tribunal, com possíveis chances de ser considerado irregular, bem como os agentes públicos envolvidos serem responsabilizados. Assim, recomenda-se a correção dos itens para que sejam diminuídas as exigências ou aceitas as variações de medidas. Isso. Vossa Excelência, agindo com muito zelo na sua atividade, nos seus mistérios, fez esta colocação e encaminhou isso através do e-mail. Isso. No dia 10 de outubro, Dr. Diogo, segue novo descritivo dos materiais escolares, anexo 1, com as alterações propostas e cortes nos excessos. As partes das medidas, procuramos colocar como mínimo ou um limite de variação. Em determinados casos, destacamos uma variação máxima para todas as medidas. Estas partes estão realçadas. Também envio novo texto, como a parte do escopo que trata dos laudos, porque transferi várias partes do descritivo para esse texto. Penso que assim ficaria melhor. Espero ter atendido e assinado pelo senhor Geraldo. O senhor se deu por satisfeito com essa resposta que foi dada pela Secretaria de Educação através do senhor Geraldo? Em relação àqueles apontamentos específicos, sim, né? Conforme eu já respondi, especificamente em relação às medidas e alguns excessos, Ali na houve alteração. formulação, né? Mas eu entendia que ainda havia alguns outros itens a serem discutidos. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor. Eu queria aqui agradecer ao doutor Diogo, o senhor está dispensado. Obrigado. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Muito obrigado. Obrigado, bom dia a Vamos todos. suspender por uns 2 minutinhos para a gente tomar um café e convocar a nova testemunha, que é o senhor Felipe Cury, presidente da Associação Comercial.